Graça e paz, querido eleito, graça e paz, querida eleita. Com muita alegria, com muita satisfação, nos encontramos aqui mais uma vez, desta feita para darmos andamento à doutrina da graça irresistível. A doutrina da graça irresistível é uma das doutrinas que vão formar aí o acróstico tulipe, né? Uma das pétalas da nossa rosa calvinista, ou é um dos pilares das doutrinas da graça de Deus, sistematizada no Sínodo de Dort. É muito interessante acompanharmos a exposição desta doutrina, que nós vamos fazer agora brevemente por meio de um texto bíblico, atrelada à exposição das demais doutrinas que compõem o acróstico tulipe. Por quê? Porque as doutrinas da graça são como elos de uma corrente inseparáveis. Quem aceita a doutrina da depravação total, ou seja, quem é por Deus iluminado para compreender e aceitar que é um pecador perdido, que já nasce deteriorado, que já nasce danificado, que já nasce com uma doença incurável, progressiva e de determinação fatal, que é o pecado de Adão e Eva, logicamente, objetivamente, ele não encontrará obstáculo para não só aceitar as demais doutrinas da graça, bem como assimilar de maneira lógica, objetiva, no seu raciocínio, a junção dessas 5 doutrinas, formando um entendimento pleno e absoluto do que é o Evangelho ortodoxo e o que foi que Martinho Lutero tentou fazer na Reforma Protestante, a partir do momento em que Martinho Lutero ele compreendeu que o Evangelho não era aquilo que a Igreja Católica dizia que era. E que mais tarde, o sistematizador de Genebra, João Calvino, ele vai pegar esse estudo de Martinho Lutero, mais alguns estudos de Santo Agostinho, e ele vai fazer um trabalho exegético bíblico extraordinário, que até os nossos dias edifica as igrejas reformadas e, sobretudo, a igreja presbiteriana, ortodoxa, americana, europeia e brasileira, a qual nós temos o orgulho, a honra de pertencer. Então, essa doutrina da graça irresistível, ela vai pregar o quê? Ela vai pregar que Deus é que salva, Deus é que elege e Ele atrai eficazmente quem Ele quer. Aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo, a esse Ele atrai. É isso que a doutrina da eleição incondicional ela vai nos ensinar. Portanto, você está convidado a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 11 e no versículo de número 19. Eu estou aqui com uma versão bíblica chamada de ACF, Almeida Corrigida Fiel, produzida e impressa no Brasil pela SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, a legítima herdeira da Sociedade Bíblica Britânica, que tem o compromisso de imprimir e distribuir apenas e tão somente os textos fiéis, a tradução do piedoso calvinista João Ferreira de Almeida. Nesse texto que nós vamos trabalhar agora a sua exposição, de acordo com a doutrina da graça irresistível, Ezequiel capítulo 11, no versículo 19, diz assim: E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Veja, nesse texto nós vemos aqui a incapacidade do homem e a soberania de Deus.
Nesse texto nós vemos as falhas do homem em servir a Deus com fieldade, e nós vemos a fieldade de Deus em capacitar esse homem para servir. Então nós vemos aqui a graça irresistível de Deus sendo operada. Nós vemos que Deus aqui está dizendo: e lhes darei um só coração. Veja, fala de unidade. Então logo, unidade não é uma coisa que o ser humano ele possui, o que ele é capaz de produzir. Unidade, nesse sentido aqui, da graça irresistível do nosso Deus, é algo que Deus ele gera. Unidade. E um espírito novo, porém, dentro deles. Veja, o termo espírito aqui diz respeito à compreensão, a entendimento, diz respeito a uma ideia que eu vou ter do mundo, de Deus, do Evangelho, a partir do momento que o Senhor ele coloca em mim esse novo espírito, essa nova capacidade intelectual de compreender. E tirarei da sua carne o coração de pedra. Veja, o termo carne aqui diz respeito à nossa consciência pecaminosa, diz respeito à nossa capacidade, ou melhor, incapacidade de servi-lo. E o que é que ele faz? Ele tira de nós. No lugar, ele vai colocar o quê? No lugar do coração de pedra. O que é o coração de pedra? A consciência pecaminosa herdada de Adão e Eva. Nós já nascemos odiando a Deus e odiando tudo aquilo que vem de Deus. Não se iluda com o movimento gospel, não se iluda com o movimento pentecostal, não se iluda com o movimento neopentecostal, não se iluda com o movimento da Igreja Católica Romana, dos carismáticos gospel. Eles não estão em busca de agradar o verdadeiro Deus. Eles estão em busca de Labachuri, Shurianda, Kiminai, Dalabalabassuri. Eles estão em busca de milagres, estão em busca de profecias, estão em busca de experiências místicas, estão em busca de prosperidade e riqueza, estão em busca de tudo, menos do verdadeiro Deus da Bíblia. Por que eles não estão em busca do verdadeiro Deus da Bíblia? Porque são incapazes de fazê-lo. Só faz isso aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo e passa por esse processo aqui, onde Deus ele tira do coração de carne e coloca um coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Tira o espírito velho da natureza de Adão e coloca um espírito novo da natureza de Jesus Cristo. Fica clara aqui a doutrina da graça irresistível. É impossível ao eleito e à eleita resistir a esse Deus. Ao réprobo, aos bodes, às cabras, a estes aí, tudo é possível. Misticismo, neurolinguística aplicada à comunicação, indução e hipnose coletiva em cultos religiosos, sugestão de palco, política sendo trocada em lugar do verdadeiro evangelho, pastores que querem estar de mãos dadas com os políticos para que ambos se mantenham no poder, uns no poder eclesiástico servindo de plataforma para manter os políticos em cima deles e os dois ali doutrinarem e dominarem as massas réprobas, porque os réprobos só servem para isso mesmo, para serem massa de manobra. Agora eu e você que temos aí o Espírito Santo legítimo, a plenitude do Espírito Santo verdadeira, que discernimos a todos e de ninguém somos discernidos, nós não. Nós temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, intelecto para compreender, porque passamos por esse processo aqui na graça irresistível do nosso Deus. E lhes darei um só coração e um espírito novo porém dentro deles, e tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Deus te abençoe. Muito obrigado a sua participação aqui conosco. Queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade magnífica e que Ele possa
abrir o teu coração e colocar aí o entendimento verdadeiro, o raciocínio específico, para que você compreenda essas pérolas que porcos não compreenderão. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.